Neste vídeo vamos falar o porquê eu parei de comprar fundos imobiliários aí nos últimos 45 dias. Também vamos falar o que eu estou olhando nesse momento, né? Quais ações eu considero que estão como oportunidades, quais produtos alternativos, por exemplo, como ganhar mais dinheiro com o Tesouro Direto. Também vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. Então fica até o final que você vai entender os motivos que me fizeram parar de comprar fundos imobiliários nos últimos 45 dias. Bom, se você investe em fundos imobiliários, fica até o final do vídeo que vai te ajudar muito a entender como funciona o ciclo de um bom investidor e quando ganhar dinheiro realmente, efetivamente com os fundos imobiliários através da valorização das suas cotas, tá? Fato é que tem momentos e ciclos que eu compro muito pesado fundos imobiliários e tem outros ciclos que eu fico mais tranquilo, não vou às compras e começo a utilizar aí um método de rebalanceamento de carteira para comprar outras oportunidades que inclusive estão aparecendo neste momento, tá? Nós vamos falar sobre isso. Mas eu também não costumo sair vendendo fundo imobiliário, tá? Eu só deixo de comprar, pode ser por um longo prazo ou por um curto prazo, eu vou te explicar tudo nesse vídeo, mas vender fundo imobiliário também é só em último caso, tá? O que eu faço, né? Quando eu resolvo vender um fundo imobiliário, é porque ou a gestão está enfrentando problemas ou porque apareceram outras alternativas de fundos imobiliários melhores. Mas realmente é muito raro eu vender um fundo imobiliário. Eu sempre penso em fundo imobiliário como geração de renda passiva, ou seja, pegar os meus aluguéis todos os meses isentos de imposto de renda e reinvestir eles, ou enfim, né, aumentar a minha renda, tá? Mas eu não costumo vender, só se acontecer alguma bucha, digamos assim, com a gestão. Bom, o fato é que os fundos imobiliários nas últimas semanas, eles decolaram, subiram com tudo. No final do ano passado, ninguém queria olhar os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estavam em baixa, totalmente em baixa. Ninguém olhava para os fundos imobiliários. Tinha gente falando que os fundos imobiliários eram uma porcaria de investimento, né? Comparando eles com a renda fixa e falando, olha, realmente os meus fundos imobiliários comprei e só andam para baixo, né? Então vou sair dos fundos imobiliários e vou migrar para a renda fixa que está me pagando muito bem no momento, taxa Selic em alta, né, aqui no Brasil. E aí o cara viu que fez uma tremenda de uma burrada, porque naquele momento era o momento de você comprar mais fundo imobiliário e não você sair desesperado e vender. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar o medo falar por nós, porque o medo muitas vezes faz com que os investidores, principalmente os investidores iniciantes, tomem decisões erradas. E realmente quem vendeu fundo imobiliário para entrar em renda fixa ali, pensando em voltar depois para os fundos imobiliários, realmente fez uma tremenda de uma burrada, tá? Mas eu falei muito na época sobre os fundos imobiliários, falava que estavam muito baratos, eles poderiam cair mais, a gente nunca sabe até quando vai o fundo do poço, né? Mas recentemente eles tiveram uma alta muito acentuada e eu vou te explicar o porquê, né? Bom, recentemente nos últimos meses aqui no Brasil, a gente viu uma alta repentina e rápida da taxa de juros no Brasil para conter a inflação. A inflação no Brasil saiu de controle e o Banco Central se viu obrigado a aumentar a taxa de juros. Chegamos aí numa taxa de juros em 14,75%. Porém, a notícia boa é que o mercado acredita que nós já chegamos no teto aí da taxa de juros. Por quê? Porque a inflação ela se mostra mais controlada. Eu puxei aqui o último relatório do Boletim Focus e olha o que mostra para nós. O IPCA, que é a inflação medida aqui no Brasil, ela está com uma projeção hoje de 5,46. Ela está acima da meta do Banco Central e do governo, tá? Porém, a gente já vê o quê? Que os números que vinham subindo toda semana, eles começaram a recuar. Há 4 semanas era 5,53, a perspectiva de encerrar o ano de 2025, né? Agora, há uma semana atrás, a perspectiva já era de 5,5 e agora 5,46. Então o mercado começa a entender que a taxa de juros em 14,75%, ela já foi suficiente para estancar o aumento da inflação no Brasil. E se você olhar para os próximos anos, olha lá, 2026 nós estamos aí com uma meta de 4,5%, 2027 4% e aí entrando dentro da meta do governo e do Banco Central. Tá? Se a gente olhar aqui para a Selic, a projeção já é ficar em 14,75 para 2026 cair para 12,5. E quando a gente começa a entender que o cenário está entrando numa reversão, ou seja, a Selic começa a subir, agora ela começa a ter tendência de queda, a gente entende que os produtos de renda fixa também começam a pagar menos. Se você olhar hoje na sua corretora, você vai perceber, não só na sua corretora, ou até mesmo o Tesouro Nacional também, você pode perceber que já está pagando menos do que pagava
no começo do ano, tá? Então a gente percebe que os juros futuros já começaram a cair, os bancos e corretoras, inclusive o governo federal através do Tesouro Direto, já está começando a pagar menos. Então a gente vê agora uma queda na taxa de produtos de renda fixa, e aí o que acontece é que os investidores de renda fixa começam a procurar alternativas. E quando o mercado começa a se voltar para alternativas da renda fixa, a renda variável é a única opção. Então os fundos imobiliários, quem chega antes, claro, bebe água limpa, ali em dezembro quem comprou se deu muito bem. Quem acreditava que a taxa de juros realmente ia começar a recuar nesse ano, eu falei muito sobre isso. Tá? Então, a tendência agora é de investidores pararem de olhar tanto para a renda fixa e começarem a olhar com mais bons olhos para a renda variável, e aí a gente vai falar dos fundos imobiliários. Só que, quando você acha que chegou o momento, muitas vezes já está caro. O mercado ele sempre se antecipa, não tem bobo, não existe almoço grátis no mercado. Então, eu comprei muito em dezembro, janeiro, fevereiro e vim apostando aqui para vocês. Agora, eu parei de fazer as compras há 45 dias, porque eu entendo que muito da minha carteira, muito dos meus fundos imobiliários, eles subiram demais. Então, nesse momento, eu não estou fazendo mais compras. Só o índice FIX, que é o índice de fundos imobiliários, digamos que é uma Ibovespa das ações assim, a gente pode olhar aqui, olha, só nesse ano já subiu 10,97%, tá? Isso a gente está falando do índice. Mas se a gente olhar alguns fundos imobiliários de forma separada, a gente vai ver que realmente eles subiram bastante. Vamos pegar aqui o MXRF11, que hoje é o maior fundo imobiliário em relação ao número de cotistas, e olha o que aconteceu. Se nós pegarmos aqui o final do ano passado, estava custando ali no dia 18 de dezembro de 2024, cada cota R$ 8,37. Hoje o MXRF11 já está custando R$ 9,56. Olha como o gráfico subiu aqui de dezembro para frente. O que eu dizia na época? A taxa de juros vai continuar subindo? Vai. Só que o mercado ele sempre se antecipa. Quando o mercado entender que a taxa de juros chegou num patamar que a inflação está sob controle, os juros futuros começarem a cair, os produtos de renda variável vão começar a subir. Era uma certeza? Não, não era uma certeza. Mas eu tinha grandes chances disso acontecer. Porque se a gente puxar a história do ciclo econômico do Brasil, sempre é assim, tá? Então eu comecei a me preparar e fazer compras lá atrás. E agora o mercado já deu aí uma acentuada de alta muito grande. Agora, calma, temos também boas notícias. Ainda existem fundos imobiliários que estão atrativos e eu separei alguns aqui para você, tá bom? Mas olha lá, o PVP do MXRF11, lembrando que o PVP é o preço sobre valor patrimonial, que é o indicador de valuation de um fundo imobiliário, está em 1,02. O que me mostra? Por exemplo, em dezembro, a gente olhava aqui o PVP do MXRF11 a 0,95. Me mostrava que ele estava negociando abaixo do valor patrimonial. O PVP de um fundo imobiliário de papel tem que ser levado muito a sério. Por quê? Ele está no valor justo. Eu estou pagando o valor que ele vale realmente. Tá? Então, se eu pago R$ 9,00 no MXRF11 é porque o valor patrimonial dele vale 9. A 0,95, por exemplo, eu estaria pagando nele R$ 8,80, sendo que ele vale 9, ou seja, eu estou comprando ele com desconto. Então eu estou aproveitando uma oportunidade para pagar mais barato. Agora em 1,02 me mostra que ele está mais caro do que ele vale. Então a tendência no futuro é ele voltar para 1. Eu vou pagar mais caro agora? Não compensa, eu vou olhar para outros produtos, né, ou de renda fixa, no caso que ainda podemos ganhar dinheiro como Tesouro Direto, e eu vou falar para você como ganhar dinheiro com Tesouro Direto, mas também ações que estão ainda baratas ou outros fundos imobiliários que estão mais atrativos. O MXRF11 hoje olhando, eu já não compraria mais, porque ele já está mais caro do que o valor patrimonial, tá? Então, quando estava lá em dezembro, ninguém estava olhando, agora as pessoas começam a olhar e acabam fazendo mau negócio. Vamos olhar outros fundos imobiliários grandes também, ó. O REC-R11, que eu falei bastante no meu canal, e aí eu reforço a ideia para você se inscrever aqui no meu canal, ativar a notificação no sininho para que você possa receber essas dicas no tempo certo, tá? Olha lá, o REC-R11 ainda está com PVP em 0,95, que me mostra que ele ainda tem oportunidade. Porém, o PVP do REC-R11 estava girando ali em torno de 0,75, 0,80, ele tinha muito desconto sobre o valor patrimonial ali em dezembro, olha lá. Ele estava R$ 60,79 uma cota no dia 19 de dezembro de 2024, né, que foi o período que os fundos imobiliários estavam ali em baixíssima, né, super baratos. E olha como subiu o gráfico aqui, hoje ele custa R$ 85,71, uma alta aí de 40% praticamente. Então quem diz que não dá para ganhar dinheiro com fundo imobiliário, também está errado. A ideia é comprar no ciclo certo. Quando tudo está muito barato, é a hora que a gente compra, não é a hora de você ter medo
e você acabar fugindo do fundo imobiliário, vendendo na baixa ou deixando de comprar na baixa para comprar a renda fixa porque você vai dormir mais tranquilo, tá? Nada contra, se você é investidor de renda fixa, tudo bem, mas eu tô querendo ensinar aqui investidores de fundos imobiliários, para quem quer realmente aproveitar e fazer bom uso das compras de fundos imobiliários. Então ali em dezembro era o momento certo de comprar. Dezembro, janeiro, foi onde eu comprei bastante, tá? Porque estava tudo muito barato. E você tem que entender o seguinte, não é porque o produto está muito barato ou caiu muito que ele é um produto ruim. Muitas vezes é um produto muito bom. Só que o ciclo de mercado abre essas brechas para a gente comprar produtos bons, baratos, no momento certo. E é aí que você tem que entender o ciclo correto para você também fazer bons negócios. E esse ciclo geralmente é quando todo mundo está com medo. E aí você tem que ir contra essa ideologia do medo e fazer bons negócios. Bom, vamos olhar aqui o XP-ML11 também, que é o melhor fundo imobiliário de shopping hoje, que nós temos um fundo de tijolo, inclusive, que investe em shopping centers. Olha lá, hoje custando R$ 104,80, mas em 5 de dezembro de 2024, o fundo custava R$ 86. Olha como ele subiu também, super se valorizou. Mais um fundo imobiliário de shopping, o VISC11, hoje custando R$ 104, né? Chegou a custar ali no dia 10 de dezembro, R$ 82. Então também já subiu bastante e nós podemos trazer dezenas de exemplos aqui para você de fundos imobiliários que acabaram subindo muito devido a essa questão, né, de juros futuros caindo e renda fixa já cada vez mais pagando menos. Agora, como eu prometi para você, tá tudo muito caro? Não, ainda tem oportunidades. Separei algumas aqui para vocês, tá? Claro, eles estiveram mais baratos, mas ainda continuam atrativos. Por exemplo, já falamos do REC-R11, um fundo imobiliário de papel, negociando abaixo do PVP em 1. Tá? Temos aqui também o KNR11, que é um fundo imobiliário muito interessante até para iniciantes, que o gestor ele investe tanto em galpões logísticos como em lajes comerciais. Está também com seu PVP em 0,91. Hoje uma cota custando R$ 145, né? Chegou ali no final de 2024 também a negociar ali muito próximo a R$ 120. Também teve uma boa alta aqui nos últimos meses, mas ainda continua atrativo. Um outro fundo muito interessante de galpão logístico é o BTLG11, custando hoje cerca de R$ 101. O seu PVP também abaixo de 1 em 0,96, né? E olha lá, em dezembro de 2024 também ele estava negociando ali muito próximo de R$ 82, R$ 83, também subiu bastante, como mostra o gráfico. Mais um fundo imobiliário de papel que eu gosto bastante é o VRTA11. Falei muito dele ali em dezembro. Hoje, com PVP em 0,91, ele já esteve negociando com PVP próximo de 0,75, tá? Olha lá, em dezembro de 2024, também custando cerca de R$ 65 e hoje custando R$ 80, né? Então veja que são fundos imobiliários, tanto de tijolo como de papel, que lá atrás estavam muito baratos. E aí vem aqueles corretores de imóveis ou o pessoal que gosta muito do mercado tradicional, e que eu também gosto, tá? Não tenho nada contra, mas que falam o seguinte: ah, não dá para ganhar dinheiro com fundo imobiliário como você ganha com imóvel físico. Isso é uma tremenda de uma mentira e tá aprovado aqui. A ideia é você comprar o quê? No ciclo correto. Olha aqui, ó, 30, 40% de ganho em 3, 4 meses. Raramente você vai ganhar isso aí comprando um imóvel físico, né? Você vai ter que comprar muito bem de um cara muito enforcado e torcer para vender rápido. Diferente dos fundos imobiliários que você pega uma cota de 8, 10, 15, 50 reais, 100 reais e consegue vender ela rapidamente no mercado aqui na Bolsa de Valores, tá? O HSML11 também é um fundo imobiliário que está custando aqui R$ 85, mais um fundo imobiliário de shopping center com PVP aqui em 0,79, também subiu bastante, mas ainda continua bem atrativo aqui, um bom fundo imobiliário, tá? Então assim, a gente percebe que muitos fundos imobiliários já subiram bastante, mas ainda existem oportunidades, tá bom? Agora, se você tá gostando desse vídeo, não esquece, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda bastante, tá? Agora, o porquê efetivamente eu deixei de comprar fundos imobiliários, se ainda existem fundos imobiliários atrativos? Bom, e aí eu vou te explicar, eu utilizo, quem me segue aqui, eu utilizo uma estratégia de rebalanceamento de carteira. Então o que acontece? Eu tenho hoje 30% do meu patrimônio em fundos imobiliários. Os outros percentuais estão aí divididos em ações, ativos no exterior, criptomoedas, renda fixa, tá? Mas, como eu determinei que eu quero ter 30% da minha carteira em fundos imobiliários, e eu comprei muito em janeiro, fevereiro, março, eles já ultrapassaram esse percentual de 30% da minha carteira com tantas valorizações. Tá? Então o que acontece é o seguinte, eu parei de comprar fundos imobiliários agora para olhar para outros
produtos alternativos que a minha carteira está permitindo. Nós tivemos aí queda na Bolsa dos Estados Unidos, nós tivemos aí ações que também caíram bastante e muitas ainda não se recuperaram, então eu estou olhando para esse mercado. E dentro de renda fixa também estou olhando para o Tesouro Direto, tá? E aí nós vamos falar o seguinte, como ganhar dinheiro hoje com Tesouro Direto e IPCA? Eu vou te explicar. O Tesouro Direto é um produto onde o governo federal vai captar recursos, né, para que ele possa investir em estradas, investir aí em projetos que o governo determina, tá? Então eu e você, a gente pode emprestar esse dinheiro para o governo e receber em contrapartida juros com isso. Só que o Tesouro Direto, ele é um produto que ele sofre com a marcação a mercado, tá? Então todo dia ele está variando de preço o seu título. Então imagine o seguinte, que um título do Tesouro Direto hoje custe R$100. Só que hoje a taxa de juros está em 14,75 porque nós temos uma inflação aí em 5,5%, tá? Quando a taxa de juros começar a recuar, quem comprou Tesouro Direto, aí IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, IPCA mais 7, com certeza vai ter o título valorizado. Por quê? Lá na frente, com a queda da inflação e a queda na taxa de juros, olhando historicamente o ciclo, né, a gente vê que isso acontece, essa queda, o que acontece é que o teu título de IPCA mais 7, 7,5, 8, ele vai estar mais valorizado, porque ninguém mais encontra esse título. Então, é um título escasso, ele está mais caro no mercado e você pode revender ele ganhando com isso, com a curva, com a marcação ao mercado. Então eu estou olhando muito para o Tesouro IPCA 2045, tá? Pagando hoje IPCA mais 7, 7,3, porque eu sei que lá na frente, quando tiver a taxa de juros em 12, nós vamos estar olhando aí um IPCA mais 5,5, o meu título vai estar valendo mais e eu posso revender ele ganhando aí com a marcação ao mercado, tá? Temos também ações, por exemplo, ações do Banco do Brasil, caíram mais de 20% nas últimas semanas, né? Eu fiz um vídeo muito legal sobre o Banco do Brasil, vou deixar aqui o card para você, explicando tudo o que aconteceu com a ação do Banco do Brasil, tá? E o porquê que eu considero que é uma oportunidade. Acho que muito já foi precificado nesse último balanço, né, do primeiro trimestre de 2025, tá? E eu acho que o mercado está punindo demais o Banco do Brasil. Então é uma ação que caiu na minha carteira e que eu pretendo comprar aí um pouquinho para rebalancear os meus aportes. E fundos imobiliários, pode ser que eu volte a comprar aí nas próximas semanas ou nos próximos meses, mas eu preciso adaptar e ajustar o meu rebalanceamento de carteira para que faça sentido eu comprar mais fundos imobiliários. Então é isso, você precisa entender qual é o ciclo, qual é o momento certo para ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Deu para ganhar muito dinheiro. Quem comprou em dezembro ali ganhou muita grana com as cotas. É claro, a gente não precisa vender. Não estou falando para você que comprou em dezembro vender agora em junho, julho, tá? A ideia aqui é lá na frente a gente ganhar mais dividendos, porque os fundos imobiliários, eles não pagam pelo total, pelo valor total, eles pagam pelo número de cotas, e aí que mora a grande sacada, tá? Se você tem hoje uma cota do MXRF11, vamos trabalhar aqui com números fechados, de R$10, te pagando R$1 por ano, aí de dividendo isento de imposto de renda, vamos supor que ele caiu 50%, o mercado veio muito abaixo. Então, você vai comprar hoje por R$5 uma cota, mas que ainda te paga R$10 por ano em dividendo, tá? Só que agora R$10 você pode comprar 2 cotas, na verdade, e aí você vai ganhar o dobro de dividendos. Ou seja, em vez de R$10 por ano, você passa a ganhar R$20 por ano. Então, essa é a grande sacada. Comprar mais barato para ganhar com a valorização de cota, caso você queira vender no futuro, mas também comprar mais barato para que você tenha mais cotas disponíveis te pagando mais dividendos e aumentando a sua renda passiva, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Toda semana aqui trazendo vídeos de educação financeira, de ações, fundos imobiliários, e enfim, tesouro direto, renda fixa. Não esquece de apertar o botão de joinha antes de sair. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.